Fala, contabilistas do meu Brasil, nós estamos aqui então no Fatos Contábeis e Histórias de um Contador, né? Esse segundo episódio. E hoje nós vamos falar sobre um tema aqui que eu quero trazer para vocês, para que vocês reflitam também sobre a questão de sociedade, né? Como é que funciona a sociedade no escritório de contabilidade ou em qualquer ramo, tá? Geralmente, pessoal, a sociedade ela precisa ter pessoas que tenham um intuito de engajamento onde elas precisam seguir o mesmo caminho, tá? Elas precisam estar norteadas no mesmo caminho. Então, aconteceu comigo, eu já tive alguns sócios aí, né, durante esse percurso. Na verdade, foram 3 sócios nesse percurso, tá? Eu aprendi muito com isso, eu aprendi muito com os sócios. E depois tive outras oportunidades também, pessoas que queriam sociedade, queriam ter negócios comigo, e hoje eu reflito muito e penso muito bem antes de ter um sócio junto comigo. Porque o sócio ele precisa ser uma pessoa também que tenha sinergia e tenha os mesmos pensamentos que você e queira crescer e querer ir para o mesmo caminho, tá? Vou explicar aqui. Quando eu comecei na contabilidade, eu comecei com um sócio. Nessa época foi um sócio que ele foi altamente estratégico para mim. Por que estratégico? Porque na época eu não poderia atuar ainda como contador, não poderia assinar documentos, então ele já era técnico de contabilidade, então foi um sócio muito estratégico para mim. A gente conseguiu crescer junto, a gente teve bons resultados e num certo momento, para crescer mais o escritório, a gente acabou admitindo mais um sócio. Esse sócio também muito estratégico, porque eu era o sócio mais técnico, um sócio que conhecia muito mais as rotinas da contabilidade. Eu tinha um outro sócio que era aquele estratégico que ele aplicava ali já as assinaturas, ele já podia fazer as assinaturas como contador. E depois a gente teve uma outra sócia que ela era muito mais estratégica no quesito de trazer know-how e trazer engajamento para o nosso negócio, porque como ela tinha bastante conhecimento no mercado, acabou que conseguiu agariar bons clientes para a gente. Então, com o passar do tempo, a gente acabou desfazendo essa sociedade, tá? E aí, lá no final, acompanha comigo, que lá no final eu vou falar quais são os prós e os contras de você ter uma sociedade. Então, a gente desfez essa sociedade porque chegou um momento que algumas coisas, elas já não... a gente já não tinha mais aquela sinergia, a gente não tinha mais aquela energia um com o outro, né? Então, ela começou a querer impor situações em que eu não concordava. Então, nesse momento foi um divisor de águas, porque uma outra coisa que você precisa ter ciência é que você não pode ser bonzinho, tá? Você não pode dizer sim para tudo. Vai ter momentos que você vai precisar ser duro, vai ter momentos que você vai precisar dizer não e você não vai poder ir contra as coisas que você acredita. E nesse momento, você vai começar a desagradar as pessoas. E desagradando as pessoas geralmente, aquelas que são mais sensíveis e que não gostam realmente de você, elas vão ficar com raiva de você, não vão querer mais falar com você e tudo mais. Mas não tem problema, porque a única coisa que você não pode é desagradar você mesmo e desagradar a Deus. Agora, se você vai desagradar uma outra pessoa pelo fato de você estar seguindo o teu caminho e estar seguindo as coisas que você acredita, isso não tem problema nenhum. Então, nós desfizemos a sociedade. Então, nós ficamos naquele período ali de muita instabilidade, né? A gente tinha já uma carteira de cliente de 30 clientes no máximo, então a gente separou os clientes e aí a gente ficou meio que sem rumo. Eu e o meu sócio lá, aquele primeiro sócio da antiga, a gente ficou junto. E aí apareceu uma oportunidade de um amigo que era contador também, que estava no escritório sozinho, e a gente acabou indo para lá, então voltamos de novo a 3 sócios. E a sociedade, pessoal, ela tem um negócio, tá? As pessoas sempre acham, na maioria das vezes, quando isso acontece, é muito chato, que sempre um trabalha mais que o outro. Então, se você tem uma sociedade, você precisa delimitar muito bem quais vão ser as tarefas de cada sócio. O que cada sócio vai estar imbuído em fazer, em gerenciar, em aplicar. Então, eu acabei me envolvendo em outros trabalhos, eu fui professor do Senac há muito tempo, acabei me envolvendo nesses outros trabalhos porque eu precisava, estava recém-casado, queria construir um apartamento para mim, queria evoluir um pouco e eu precisei arranjar um outro trabalho porque só o escritório eu via que eu não estava conseguindo evoluir. O escritório dava um lucro de 10 mil por mês, mas tinha que dividir para 3. Então só aquele valor não era suficiente. Então eu acabei me desgastando um pouco nas relações ali, a gente acabou pegando multas, acabou acontecendo um monte de coisa. E aí resolvemos, através deles que tomaram a iniciativa, de desfazer a sociedade e eles ficarem juntos e eu seguir o meu caminho, né? E eu sempre falo que as coisas acontecem sempre no momento certo. Eu batalhei muito para tirar minha carteirinha do CRC e justamente no momento que a gente fez a dissolução da sociedade, foi no momento que eu passei na prova do CRC e eu poderia ali, até então, atuar como contador, né? Assinar mesmo, poder colocar ali que eu era contador, tinha o meu CRC, porque eu atuei em escritório de contabilidade próprio por 2 ou 3 anos, sendo que eu não tinha nem CRC ainda. Então, para você ver
que eu sempre busquei isso para mim, tá? Fez a sociedade, aí eu segui carreira solo e montei a Carvalho, que é que vocês conhecem hoje, tá? A logomarca aqui atrás. 10 anos de Carvalho, em 2014 eu segui carreira solo. Pessoal, a sociedade foi ruim para mim? Não, não foi ruim. Eu aprendi muito com os sócios que eu tive. Como eu disse para vocês, eu assimilei muita coisa boa. De cada sócio que eu tive, eu consegui tirar coisas boas, tá? Quais são os prós da sociedade? Com uma sociedade você consegue muitas vezes maximizar o teu crescimento, crescer muito mais. Por quê? Porque você junta forças. Muitas vezes você não é bom numa coisa, mas o teu sócio é bom em outra. Por exemplo, se você vai começar uma sociedade, né, e você é muito bom no fiscal, mas você não é bom no departamento pessoal, então seu sócio é bom, vocês complementam um ao outro. Então vocês conseguem o quê? Juntar força, juntar energia e dessa forma crescer. Porque muitas vezes no começo você não tem como contratar um funcionário. Então a sociedade ela é muito boa nisso, né? Mas só que aí vem os contras também. Quais são os contras? Você não tem autonomia para tomada de decisões. Você sempre vai ter que perguntar do outro o que ele acha, se ele concorda ou não. Você não tem autonomia, né? Eu entendo que hoje eu cheguei no nível que eu estou justamente porque eu estava trabalhando como diretor geral aqui do escritório e eu tinha total poder e autonomia para tomar as minhas decisões. Então foi essas decisões que eu tomei que elevou o meu escritório para o nível que ele está hoje. Eu creio, né, eu tenho quase certeza que se eu tivesse com os sócios ainda, eles iam de uma certa forma travar o crescimento, porque muitas vezes não vamos investir nessa tecnologia porque não vai dar certo, não vamos investir nisso, não vamos comprar computador, não vamos reformar o escritório, porque senão a gente vai estar investindo num prédio que não é nosso. E eu sempre pensei diferente. O que eu pensei? Não, eu preciso crescer, eu preciso reformar, eu preciso melhorar o meu ambiente, eu preciso investir em tecnologia, eu preciso investir em máquinas. A pegada sempre foi essa, de não economizar em investimento em tecnologia e em coisas que automatizem o escritório e em coisas que melhorem o trabalho também da equipe, tá? Então, só para vocês terem essa noção, a sociedade ela é boa, mas até um certo ponto. Então, você precisa escolher muito bem o seu sócio, você precisa delinear muito bem essas situações, você precisa colocar isso na ponta do lápis, porque não é uma decisão para a vida, tá, pessoal? Eu costumo comparar que a sociedade é como um casamento. Você tem aquela sinergia, você precisa ter aqueles momentos ali que as pessoas, que você vai realmente agregar um para o outro e vocês precisam ter essa sintonia para o crescimento junto, tá? Existem as coisas boas, existem as coisas ruins, assim como qualquer coisa, né? Então, tá aqui um relato meu no Fatos Contábeis, episódio 2, sobre qual foi a minha experiência em ter uma sociedade. Aprendi muito, cresci muito, mas eu tenho certeza que eu só consegui crescer o tanto que a gente cresceu nesses 10 anos, justamente por eu ter autonomia de poder tomar as minhas próprias decisões. Então, fica aqui um relato para vocês, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.